Lei nº 9.289. Dispõe sobre as custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus são cobradas de acordo com as normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Rege-se pela legislação estadual respectiva à cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal. Parágrafo 2º. As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as despesas estabelecidas na legislação processual não disciplinadas por esta lei. Artigo 2º. O pagamento das custas é feito mediante o documento de arrecadação das receitas federais na Caixa Econômica Federal, CEF, ou não existindo agência desta instituição no local, em outro banco oficial. Artigo 3º. Incumbe ao diretor da Secretaria fiscalizar o exato recolhimento das custas. Artigo 4º. São isentos de pagamento de custas, inciso 1, a União, os estados, os municípios, os territórios federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações. Inciso 2. Os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Inciso 3. O Ministério Público. Inciso 4. Os autores nas ações populares, nas públicas e nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. Artigo 5. Não são devidas custas nos processos de habeas corpus e habeas data. Artigo 6. Nas ações penais subdivididas, as custas são pagas, afinal, pelo réu se condenado. Artigo 7º. A reconvenção e os embargos à execução não se sujeitam ao pagamento de custas. Artigo 8. Os recursos dependentes de instrumento sujeitam-se ao pagamento das despesas de translado. Parágrafo único. Se o recurso for unicamente de qualquer das pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do artigo 4º, o pagamento das custas e dos translados será efetuado afinal pelo vencido, salvo se este também for isento. Artigo 9. Em caso de incompetência, redistribuído ou feito a outro juiz federal, não haverá novo pagamento de custas, nem haverá restituição quando se declinar da competência para outros órgãos jurisdicionais. Artigo 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local de prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 33 do Código de Processo Civil. Artigo 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e amortização ou liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte diretamente na Caixa Econômica Federal ou na inexistência no local em outro banco oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade. Parágrafo 1º. Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se referem à remuneração básica e ao prazo. Parágrafo 2º. O levantamento dos depósitos a que se refere este artigo dependerá de alvará ou de ofício do juiz. Artigo 12. A unidade utilizada para o cálculo das custas
previstas nesta lei é a mesma utilizada para os débitos de natureza fiscal, considerando-se o valor fixado no primeiro dia do mês. Artigo 13. Não se fará levantamento de caução ou de fiança sem o pagamento das custas. Artigo 14. O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte. Inciso 1. O autor ou requerente pagará metade das custas e contribuições tabeladas, por ocasião da distribuição do feito, ou não havendo distribuição, logo após o despacho da inicial. Inciso 2. Aquele que recorrer da sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, observado o disposto nos parágrafos 1º a 7 do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Inciso 3. Não havendo recurso, o cumprimento e cumprindo o vencido, desde logo a sentença, reembolsará ao vencedor as custas e contribuições por estes adiantadas, ficando obrigado ao pagamento previsto no inciso 2. Inciso 4. Se o vencido, embora não recorrendo da sentença, oferecer defesa à sua execução ou embaraçar seu cumprimento, deverá pagar a outra metade no prazo marcado pelo juiz, não excedente de 3 dias, sob pena de não ter apreciada sua defesa ou impugnação. Parágrafo 1º. O abandono ou desistência de feito ou a existência de transação que lhe ponha termo em qualquer fase do processo não dispensa o pagamento das custas e contribuições já exigíveis, nem dá direito à restituição. Parágrafo 2º. Somente com o pagamento de importância igual à paga até o momento pelo autor, serão consórcio ativo, voluntário e o oponente. Parágrafo 3º. Nas ações em que o valor estimado for inferior ao da liquidação, a parte não pode prosseguir na execução sem efetuar o pagamento da diferença de custas e contribuições recalculadas de acordo com a importância, afinal apurada ou resultante da condenação definitiva. Parágrafo 4º. As custas e contribuições serão reembolsadas, afinal, pelo vencido, ainda que seja uma das entidades referidas no inciso 1 do artigo 4º, nos termos da decisão que o condenar, ou pelas partes, na proporção de seus quinhões, nos processos e demandatórios por quem tiver dado causa ao procedimento judicial. Parágrafo 5º. Nos recursos a que se refere este artigo, o pagamento efetuado por um recorrente não aproveita aos demais, salvo ser representados pelo mesmo advogado. Artigo 15. A indenização de transporte, de que trata o artigo 60 da Lei 8.112, destinada ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, será paga aos oficiais de justiça avaliadores da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho de Justiça Federal. Será também o percentual correspondente. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, consideram-se como serviço externo as atividades exercidas no cumprimento das diligências fora das dependências dos tribunais regionais federais ou das seções judiciais em que os oficiais de justiça estejam lotados. Artigo 16. Extinto o processo, se a parte responsável pelas custas devidamente intimada não as pagar dentro de 15 dias, o diretor da Secretaria encaminhará os elementos necessários à Procuradoria da Fazenda Nacional para sua inscrição como dívida ativa da União. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 6.032, alterada pelas leis nº 6.789 e 7.400.